Tiago 1, de 1 a 12. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Minha esposa gosta de fazer artes de decoração. Quem conhece ela um pouco mais de perto sabe disso. E cá entre nós ela faz isso muito bem. Mas muitas das coisas que ela faz para festinhas de aniversário das crianças, ou chá de bebê, chá de revelação, como é a moda agora, né? Exigem corte de papel. E isso sempre deu muito trabalho. Então nós pensamos, seria ótimo se existisse uma máquina ou algum equipamento que deixasse as coisas que a gente imprime lá já picotadinhas só para a gente destacar. E se eu pensei isso, alguém mais inteligente do que eu já pensou antes de estar ganhando muito dinheiro com isso. E esse negócio existe. A gente foi atrás, como nós esperávamos, existe uma maravilha chamada impressora de corte. Uma marca específica, não vou fazer propaganda aqui, que não é tão caro, de fato. Ótimo, vamos adquirir uma, e então nós decidimos adquirir, pedimos um amigo nosso dos Estados Unidos que trouxesse. Então, todos os problemas da nossa vida agora estavam resolvidos. Nós podemos jogar as tesouras fora. A coisa, no entanto, não foi tão simples assim quanto a gente esperava. Quando nós recebemos a nossa Silhouette, a marca, decidimos testar, e nós vimos alguns tutoriais no YouTube, as pessoas fazendo as coisas com grande simplicidade. Então nós pensamos, isso aqui é muito mais, agora vai ser moleza. Fizemos um teste, 2, 3, e nada. Vamos imprimir um pouco maior, talvez a gente possa fazer o recorte por dentro. Não, tem que ajustar a folha, colocar um pouco mais para esse lado. Não, o ajuste tem que fazer o ajuste no tamanho da agulha, na velocidade da agulha. Não, o ajuste tem que ser feito dentro do programa. E no final nós estragamos muito papel, muita tinta, muito tempo, e conseguimos fazer pouquíssimas coisas e coisas muito simples que não valia a pena, de fato. Então, parecia impossível fazer um uso eficiente daquela maquininha maravilhosa a princípio. Então nós ficávamos pensando nas pessoas que conseguiam usar de fato aquela máquina da maneira correta, e pensando na vida dessas pessoas deve ser muito fácil. Então nós, quer dizer, minha esposa voltou a sua velha e boa tesoura, e a Silhouette foi para o OLX e encontrou um novo lar onde ela fosse utilizada, pudesse ser utilizada apropriadamente. O que eu quero dizer com isso é que nós tínhamos a nosso dispor aquilo que nós precisávamos para livrar as suaves mãos da minha esposa do trabalho árduo de recortar convites e outras decorações. Não havia nada de errado com o equipamento que a gente tinha. Nós é que não sabíamos simplesmente como usá-lo de forma apropriada, para que nós pudéssemos nos beneficiar desse material. Na verdade, depois de um tempo, nós nos desiludimos e
não nos queríamos mais dar o trabalho de aprender a usar aquilo. Talvez, se nós tivéssemos perseverado um pouco mais, talvez se nós tivéssemos buscado a ajuda de alguém que soubesse utilizar, nós teríamos aprendido o uso apropriado do equipamento e a minha esposa estaria hoje feliz e sem carro no vezes, né? Mas não foi o que aconteceu. E eu conto isso porque algo similar acontece conosco quando nós estamos sendo provados. O teste vem, então nós vimos semana passada, 2 semanas atrás, nós nos alegramos com a perspectiva daquilo que Deus quer produzir em nós, por meio da aprovação. Nós buscamos conhecer mais a Deus, para nós podermos perseverar firmes. Nós lemos a palavra, nós meditamos na palavra, nós concordamos com aquilo que a palavra diz. Nós adquirimos o conhecimento que precisamos para superar as provações, mas nos falta algo. Existe uma deficiência em nós, e se trata de uma deficiência chave. Nós temos o conhecimento da vontade de Deus, nós concordamos com esse conhecimento, nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós não sabemos como utilizar esse precioso instrumento na prática, para nós agirmos de forma apropriada no meio da aprovação. Aquilo que nós estudamos na palavra de Deus parece entrar na nossa cabeça, nós concordamos, mas parece não mover os nossos pés na direção certa, parece não impulsionar as nossas mãos para agir da forma certa. Então, o nome dessa deficiência se chama falta de sabedoria. E essa é a conexão que Tiago faz entre o final do versículo 4 e o início dessa sessão, que vai dos versículos 5 a 8, que nós vamos estudar. No versículo 4, nos próximos versículos, Tiago irá colocar diante de nós duas alternativas, ou dois caminhos entre os quais nós devemos escolher quando nos deparamos com as provações. Dois caminhos entre os quais nós devemos escolher quando nós nos deparamos com as provações. E cada um desses caminhos conduz a consequências diametralmente opostas e diversas. Esses dois caminhos são a petição por sabedoria e a privação da sabedoria. A petição por sabedoria e a privação da sabedoria. Tiago faz aqui uma conexão entre essa passagem, versículos 5 a 8, e o contexto anterior, utilizando duas palavras oriundas da mesma raiz grega, mas que a nossa tradução em português, a revista atualizada aqui, não deixou clara, não deixou essa conexão bem explícita. No versículo 4, a última qualidade que Deus deseja desenvolver em nós por meio da aprovação se chama que nós sejamos em nada deficientes. E no versículo 5, Tiago começa dizendo que se alguém entre vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Na verdade, essas duas palavras são a mesma no grego, elas provêm da mesma raiz em grego. Então nós poderíamos até traduzir o começo do versículo 5 como final do versículo 4, dizendo: para que sejais em nada deficientes. Se porém algum de vós é deficiente de sabedoria, peça a Deus. Então Tiago faz essa conexão. Ele mostra a continuidade que existe entre o que ele discutiu nos versículos 2 e 4 e o que ele vai discutir agora nos versículos 5 até o versículo 8. E a primeira alternativa, o primeiro caminho que Tiago coloca diante de nós é o caminho da petição por sabedoria. Essa é a alternativa que envolve obediência, que envolve confiança. E ele faz 4 destaques a respeito desse caminho. Primeiro, ele mostra a proeminência da sabedoria, a primazia da sabedoria. Nós temos aqui esse primeiro destaque, no versículo 5. Ele começa com uma construção condicional. Se, porém, algum de vós é deficiente de sabedoria, ou necessita de sabedoria, peça a Deus. Vale a pena notar que, em grego, assim como em português, existem diferentes tipos de construções condicionais. Em português, por exemplo, se eu digo, se eu
me arrumo cedo, eu chego na igreja a tempo. Então, esse é um tipo de condicional que envolve a presunção de uma realidade. Se isso aqui for realidade, isso aqui também vai ser. Existe outro tipo de condicional que a gente emprega em português, que é: se eu tivesse me arrumado cedo, eu teria chegado a tempo na igreja. Esse "se eu tivesse", eu assumo que isso não aconteceu. No primeiro, eu assumo que se isso acontecer, o outro vai resultar. E no segundo, eu assumo que aquilo que eu disse na condicional não aconteceu. Se eu tivesse, a gente utiliza o passado, então significa que nós estamos dizendo que isso de fato não aconteceu. Em grego tem a mesma coisa. E aqui nós temos uma classe de condicional que presume a realidade daquilo que é iniciado pela conjunção "se", para a construção do argumento que vai ser continuado pela conjunção "então", que não aparece nesse caso. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo aqui, ele está presumindo como fato a realidade de que existe ou deve existir alguém entre vós que é deficiente de sabedoria. E quando isso for detectado, quando isso existir, existe um curso de ação que precisa ser tomado. Quando isso de fato ocorrer, a consequência deve ser essa. Quando quer que alguém tenha deficiência de sabedoria, reconhecer essa necessidade, reconhecer essa deficiência, a resposta obrigatória a essa realidade deve ser oração, deve ser petição. Novamente, Tiago aqui não está dando uma sugestão daquilo que pode ser feito, a melhor coisa que pode ser feita, entre muitas outras alternativas. De fato, trata-se aqui de uma ordem, uma responsabilidade que é imposta sobre nós, uma vez que essa necessidade e essa deficiência são detectadas. Então, Tiago não coloca apenas isso como a coisa mais importante, ou talvez a melhor opção a ser feita, mas como a nossa responsabilidade, uma vez que nós reconhecemos que nos falta a sabedoria, nos falta a aplicação, a forma prática de aplicar aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Isso é o mais importante, isso é o essencial que deve ser feito. Essa deve ser a nossa prioridade. Tiago aqui destaca a suprema proeminência da sabedoria e a nossa responsabilidade de pedir por ela a Deus. Se você tem buscado, durante a sua provação, ter uma perspectiva de alegria no meio das provações, enxergar além das suas circunstâncias para o fruto que Deus quer desenvolver em você, além das provações, se você tem buscado perseverar firme durante toda a provação, para que você possa crescer, amadurecer, crescer em integridade no meio das provações, ser mais parecido com Cristo por meio das provações, se você tem buscado o conhecimento de Deus para poder permanecer firme nesse propósito de superar as provações, se você tem meditado na palavra e mesmo assim você não parece saber exatamente como colocar esse conhecimento em prática, então a sua responsabilidade imposta aqui nessa passagem é de pedir a Deus. Fale com Deus, peça a Deus por sabedoria. Peça a Deus não só por clareza intelectual, clareza mental para entender a palavra de Deus, mas peça a Deus também pela habilidade de extrair princípios apropriados que possam guiar você nas suas decisões, que possam guiar você a aplicar esse conhecimento nas circunstâncias específicas que você está atravessando. Ore constantemente para que Deus possa te ajudar a superar essa lacuna que existe muitas vezes entre o conhecimento da palavra de Deus e a aplicação da palavra de Deus. Às vezes nós conhecemos muito da palavra de Deus, mas não sabemos como aplicá-la de forma apropriada. E isso é muito triste. Então, a responsabilidade que Tiago nos impõe aqui é de buscar a Deus, pedir a Deus. É a ordem que nos é imposta quando nós detectamos essa realidade, essa deficiência. Segundo destaque que Tiago dá aqui, ele prossegue agora para destacar a proveniência da sabedoria. Ele destaca primeiro a proeminência da sabedoria, a suprema importância, a primazia dessa sabedoria, e agora ele destaca a proveniência da sabedoria. Deus é a fonte.
peça a Deus, peça junto a Deus, literalmente aqui. Então, Deus é a fonte da sabedoria, e nós devemos buscar essa sabedoria diretamente da fonte. E nós temos acesso a essa fonte pelo maravilhoso instrumento da oração. Deus nos concedeu acesso a Ele por meio da oração. Podemos louvar Ele por isso? Deus está sempre ao nosso dispor. O conhecimento está disponível a nós por meio da leitura da palavra, por meio do estudo da palavra, por meio da pregação, do ensino da palavra. E a fonte de sabedoria também está ao nosso dispor por meio da oração, por meio da petição. Mas é muito comum nós procurarmos a solução para as nossas aflições, a solução para as nossas provações, primeiramente em nós mesmos, primeiramente nos nossos recursos, na nossa experiência, nos nossos bens. Nós muitas vezes buscamos resolver as nossas coisas independente de Deus. E isso não é simplesmente porque nós não queremos incomodar Deus com coisas pequenas. É porque de fato nós confiamos em nós mesmos, nós achamos que podemos resolver as coisas independente de Deus, nós confiamos na expertise de outras pessoas e não buscamos sabedoria diretamente na fonte, que é o próprio Deus. Nós confiamos no nosso conhecimento, nós confiamos na nossa posição pastoral, nós confiamos nos nossos anos de fé, mas a fonte da sabedoria está lá à disposição. E é o lugar que Tiago nos ordena a buscar. Peça a Deus. Detectou a deficiência de sabedoria, de aplicação prática do conhecimento que você tem da palavra de Deus. Busque a Deus, diretamente a Deus. Ele é a fonte da sabedoria. É de impressionar o quanto nós subvalorizamos a sabedoria, quanto nós desprezamos o valor da sabedoria que vem de Deus. E se você quer entender de fato o valor da sabedoria e a importância da origem da sabedoria, vamos lá em Jó capítulo 28. Deixa aberto aí em Tiago 1 e vamos lá juntos para Jó capítulo 28. Esse é um capítulo maravilhoso, vale a pena a gente ler ele inteiro aqui. Mostra o supremo valor da sabedoria. Jó 28. Jó 28 diz: na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina no seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para as minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes. E assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida por fogo. Nas suas pedras se encontra safira e a pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por elas. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles. E traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se pode dar por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se igualará ao topázio da Etiópia,
nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e Ele é quem sabe o seu lugar. Porque Ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou as medidas das águas, quando determinou leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, então viu Ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é entendimento. Passagem maravilhosa, que fala do valor da sabedoria, valor inestimável e incomparável com qualquer outro bem precioso que se possa adquirir e que os homens buscam com tanto esforço nos confins da terra, lá no mais profundo da terra, buscar, enquanto a sabedoria de Deus é desprezada. Nada se compara à sabedoria de Deus, que está ao alcance de nós, se nós o buscarmos, se nós o pedirmos, se nós submetermos a nossa vontade à vontade de Deus por meio da oração. Essa é a maravilhosa proveniência da sabedoria. Ela vem de Deus e o seu valor excede ao de qualquer tesouro precioso. E o fato da sabedoria de Deus, no entanto, é uma ressalva que é importante fazer, não significa que nós não devemos buscar conselhos de outras pessoas. Que nós, especialmente de pessoas que conhecem e amam a Deus, que conhecem e amam a palavra de Deus. Deus é de fato a fonte última da sabedoria, a fonte suprema da sabedoria, mas Ele se agrada em utilizar instrumentos, em utilizar pessoas para nos conceder essa sabedoria. Pessoas que nos ajudam a pensar com mais clareza, especialmente quando nós estamos em momentos de aflições em que nós não pensamos da forma correta. É importante nós termos pessoas que conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus, que podem nos guiar para a sabedoria que vem de Deus. No entanto, é importante afirmar que todo o conselho deve ser fundamentado e jamais deve ir contra a palavra de Deus, a sabedoria que Deus revelou na sua palavra. Todo o conselho humano deve ser julgado à luz da sabedoria da palavra de Deus. Deus é a fonte última de sabedoria. Então, o terceiro destaque que Tiago faz aqui a respeito da petição de sabedoria, ele destaca o prazer de Deus em conceder sabedoria. Destacou a proeminência da sabedoria, a proveniência da sabedoria, agora ele destaca o prazer de Deus em conceder sabedoria. Deus não somente é a fonte da sabedoria, mas é o Deus que tem prazer em conceder a sua sabedoria aos que o pedem. Ele caracteriza a Deus como o Deus que dá, e o Deus que não impropera, ou o Deus que não passa na cara daquele que pede. Então, embora na tradução aqui em português nós tenhamos verbos, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, em grego aqui nós temos esses dois verbos são utilizados na verdade como adjetivos que qualificam a pessoa de Deus. Deus é o Deus que dá, essa é uma qualidade de Deus. Deus é o Deus que não envergonha aqueles que o pedem, que não passa na cara daqueles que o pedem. Então, o Tiago qualifica a Deus dessa forma, ele coloca isso como qualidades de Deus. Tiago ainda qualifica a forma como Deus dá. Ele diz que Deus dá a todos. Deus dá a todos. Ele não somente dá, ele não seleciona a quem dá. Ele não dá somente aos mais santos, aos líderes da igreja. Ele não dá somente aos mais pobres ou aos mais ricos, aos crentes mais antigos ou aos crentes mais novos. Deus dá a todo o que ele pede. Se você reconhece a sua deficiência de sabedoria, se você coloca diante de Deus em oração a sua necessidade de sabedoria, Ele concederá essa sabedoria para que você possa superar a provação. Deus não é apenas o Deus que prova para o nosso aproveitamento, também é o Deus que provê no meio da provação, provê aquilo que nós necessitamos para perseverarmos na provação.
O texto ainda afirma que Deus dá, não somente a todos, mas Deus dá liberalmente. Esse é um advérbio que tem a mesma raiz do numeral 1 em grego, que enfatiza a ideia de inteireza, de unidade, de completude, que é tão presente nesse contexto, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Então aqui Deus, uma qualidade da forma como Deus dá, é que Ele dá liberalmente. Essa palavra tem a mesma raiz do numeral 1, que seria Deus dá diretamente, Deus dá de uma vez, Deus dá sem pensar duas vezes, sem hesitar, sem reservas. Seria a ideia desse advérbio aqui. Ele enfatiza a generosidade de Deus, ele enfatiza a ausência de hesitação em dar aquilo que é necessário para nós superarmos a nossa provação. A forma como Deus pede é caracterizada por não hesitação. Diante das nossas orações por sabedoria, Deus não fica em dúvida: será que eu dou? Será que eu não dou? Eu vou dar só um pouquinho. Não, Deus dá a todos liberalmente, generosamente, sem pensar duas vezes, sem hesitar, quando nós o pedimos por sabedoria. Por último, Tiago ainda qualifica a Deus como Deus que dá a todos liberalmente e nada lhes impropera. E essa é uma palavra que pode ter duas nuances diferentes em diferentes contextos. Em certos contextos ela carrega o sentido de insultar ou de acusar injustamente alguém, até utilizado no Salmo, não em Salmo, em Mateus 5, quando fala das pessoas que nos acusam injustamente. Mas aqui uma segunda nuance parece estar sendo enfatizada, que é a de expor ao ridículo, a de repreender em público, não necessariamente com algo injusto, mas uma exposição que visa envergonhar a pessoa que está sendo exposta. Então o que Tiago está dizendo aqui é que quando nós pedimos a Deus, quando nós nos achegamos a Ele, reconhecendo a nossa necessidade de sabedoria, e nós precisamos aplicar apropriadamente a Sua palavra para vencer as provações, Deus não passa na nossa cara, dizendo: agora tu vem atrás de mim. Não, Deus nos dá generosamente e não nos envergonha com a nossa estupidez. Ele não passa na cara a nossa estupidez. Ele dá liberalmente e Ele não nos envergonha quando nós pedimos. Deus dá a todos sem distinção, sem hesitação, sem limitação e sem repreensão. Tiago aqui reflete o ensino do seu irmão Jesus Cristo, quando ele diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Que Deus é bom. Se vós, homens que sois maus, sabeis dar bondade aos vossos filhos, quanto mais Deus dará o seu Espírito aos que o pedem. Então Deus não nos zomba, Deus nos dá liberalmente quando nós o buscamos. Isso também mostra uma conexão com o livro de Provérbios, que tem tanto a dizer a respeito da sabedoria. Provérbios 2 tem uma conexão maravilhosa também com a passagem que nós lemos em Jó, capítulo 28. Provérbios 2. Provérbios 2:1 diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, em conexão com o Jó 28, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva os caminhos dos seus santos. Então entenderás a justiça, juízo e equidade, todas as tuas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, o conhecimento será agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Então, Deus
dá sabedoria aos que o buscam, e essa sabedoria age como uma forma de nos proteger do pecado, de nos proteger de cair no mal. Então, esse é o terceiro destaque que Tiago faz a respeito da petição da sabedoria, que é o prazer de Deus em conceder sabedoria. E o último destaque que ele faz aqui é o pré-requisito da sabedoria. Tiago não apenas escreve como Deus dá, como ele acabou de fazer, mas ele descreve também como nós devemos pedir. Ele descreve o pré-requisito da sabedoria aqui. Nós devemos pedir a Deus com fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, Tiago, quando nós pedimos a Ele, quando nós nos achegamos a Ele buscando por sabedoria, nós devemos nos achegar com fé. É a nossa fé que está sob teste na aprovação. É a aprovação da vossa fé. Então é natural que o pré-requisito para nós recebermos a sabedoria quando oramos é que nós oremos com fé. É a nossa fé que está sendo testada na aprovação. Nós nos achegamos a Deus, demonstrando que nós não somos autossuficientes, que nós dependemos dele, que nós nos apoiamos nele e não em nós mesmos para nos ajudar a vencer a aprovação. Tiago ainda fornece uma qualificação em forma negativa para esse pedido. Peça com fé, em nada duvidando ou não duvidando. Nós devemos pedir sem duvidar. E aqui nós temos uma clara correspondência entre a forma como Deus concede sabedoria e a forma como Ele nos ordena a pedir por sabedoria. Assim como Deus dá a sabedoria aos que o pedem, sem hesitação, sem pensar duas vezes, sem hesitar, nós também não devemos pedir de forma vacilante. Nós não devemos pedir com hesitação, com dúvida. Duvidar é crer em duas coisas contraditórias. É ter a mente dividida, é crer somente um pouco. E aqui nós somos ordenados a pedir sem duvidar, sem crer em duas coisas contraditórias. A nossa forma de pedir deve imitar a forma como Deus nos dá. Deus não pensa duas vezes. Será que eu dou? Será que eu não dou? Eu vou dar só um pouquinho? Não. Da mesma forma, nós não devemos pensar da mesma forma. Será que eu peço? Será que eu não peço? Será que Ele vai dar? Será que Ele não vai dar? Será que Deus pode? Será que Ele não pode? A nossa forma de pedir deve imitar a forma que Deus dá. Eu vou crer só um pouquinho em Deus. Também a nossa forma de pedir deve imitar a forma como Deus dá. Nisso também, Deus nos concede generosamente. Deus nos concede sabedoria sem reservas. E nós devemos nos achegar a Deus também igualmente sem reservas, sem dúbios pensamentos, sem crer em duas coisas contraditórias. E essa dúvida que o Tiago coloca aqui nada tem a ver com a existência de Deus, mas com a forma como a pessoa enxerga a Deus. Por isso que Tiago se preocupou em primeiro definir quem Deus é, qualificar o caráter de Deus como bondoso, como disposto a dar, como tendo prazer em responder às nossas orações, para depois ele descrever o que ele espera daquele que se achega a ele em oração para pedir sabedoria. De fato, Tiago, em toda a epístola, ele busca corrigir concepções erradas a respeito de Deus que as pessoas possam ter. E o que eu penso que muitas vezes acontece com a nossa falta de fé, ela se deve ao fato de principalmente nós não conhecermos a Deus de forma apropriada. Ou tem a ver com o fato de nós acreditarmos em representações mundanas a respeito de Deus. Então, para nós crermos em Deus da forma como Ele é, de fato nós precisamos conhecê-lo apropriadamente. Quando você duvida de Deus, você não está meramente demonstrando uma fraqueza psicológica. Não se ponha como vítima pelo fato de você ser duvidoso, vacilante. Você está questionando o caráter de Deus, que foi revelado como bondoso, revelado como um Deus que tem disposição a conceder sabedoria àqueles que o pedem. Você está questionando o caráter de Deus e, na verdade, você está criando um Deus à sua própria imagem e semelhança, que não é bondoso, que não escuta orações,
que não se importa, que não tem poder para lhe ajudar. E nesse Deus, de fato, você não pode crer. Desse Deus você pode duvidar. É isso que a dúvida faz. Ela cria uma imagem própria de Deus, de acordo com os nossos pensamentos, e não uma imagem de acordo com a que é revelada na palavra de Deus. E Tiago adiciona uma nova explicativa a respeito dessa pessoa, no versículo 6. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele descreve a instabilidade dessa pessoa, que crê somente um pouco em Deus, que crê e não crê ao mesmo tempo em Deus. Se você pede duvidando, que essa passagem descreve a respeito da sua vida, é que você está à deriva, você está em grande perigo, você está sujeito às vozes e às forças que estão ao seu redor no meio da provação. Você está vulnerável a todas as formas de influência que vão acabar lhe distanciando do porto seguro da fé genuína no Deus verdadeiro. Então, o quadro que Tiago pinta aqui a respeito dessa pessoa, da instabilidade dessa pessoa, me faz recordar de um episódio bem conhecido nos Evangelhos, que envolve a pessoa de Pedro, quando Jesus foi ter com eles no meio do mar. Vamos lá em Mateus 14. Mateus 14. Versículos 22 a 33. Mateus 14, 22 a 23. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido das multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, entretanto o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa é a imagem que me faz lembrar quando Tiago define essa pessoa como um homem, uma pessoa em perigo, estando com a onda do mar impelida e agitada pelo vento. Duas palavras que de fato ocorrem nessa passagem: onda do mar, vento, duvidar, pequena fé. Todos são conceitos que Tiago emprega aqui nessa passagem. E o que é impressionante a respeito desse episódio da vida de Pedro é que ele ocorre logo depois de Jesus Cristo ter feito o grande milagre da multiplicação dos pães. Ele tinha acabado de ver uma grande demonstração do poder de Deus, o poder de Jesus Cristo. E agora ele está no meio dessa situação e ele repara no vento, repara nas ondas e ele não crê no que Jesus lhe ordenou a fazer. Homem de pequena fé, por que duvidaste? E por causa da sua dúvida, ele estava submergindo, ele estava em perigo e o Senhor precisou o acudir. Então essa é a primeira alternativa que é posta diante de nós. A alternativa do reconhecimento da nossa deficiência, bem como da bondade e da prontidão de Deus que nos conduzem à oração marcada por fé e total confiança nele. A segunda alternativa que nos é colocada, o segundo caminho que está à nossa disposição no meio da aprovação, é mais doloroso. E nós já tivemos um prenúncio dele com essa descrição aqui de essa pessoa ser como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Mas ela é mais desenvolvida nesses próximos dois versículos 7 e 8. A alternativa da privação de sabedoria.
Você tem a alternativa da petição por sabedoria ou a alternativa da privação da sabedoria, que vem como uma consequência natural do não cumprimento do pré-requisito da sabedoria, que é pedir com fé, sem duvidar, sem ter duplos pensamentos a respeito de Deus. Não existe meio termo. Se você não seguir pelo primeiro caminho, você inevitavelmente irá seguir por este caminho que reserva uma promessa e um perigo para aqueles que trilham por ele. Primeiro, Tiago descreve a promessa que espera aqueles que escolhem, optam pelo caminho da privação da sabedoria. É a promessa de indeferimento, é a promessa de desprezo das suas orações. Olha o que diz o versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago utiliza uma palavra num sentido muito intenso para expressar essa ordem que ele dá aqui no versículo 7. Aquele homem, e ele coloca no sentido de distanciamento, existem dois pronomes em grego, um que coloca a pessoa mais próxima, o outro mais distante. Ele está dizendo, aquele homem que duvida, que pega duvidando, que tem duplos pensamentos a respeito de Deus, ele não deve supor, nem sequer pensar ser possível receber do Senhor qualquer coisa, não só a sabedoria, mas qualquer coisa. Não suponha esse homem que alcançará ou receberá do Senhor coisa alguma. Essa é uma terrível promessa, uma terrível expectativa que aguarda aquele que duvida do caráter, da bondade, do poder de Deus para prover livramento nas provações. Novamente, os ecos de Provérbios em Tiago soam muito alto aqui. Nós voltamos lá para Provérbios capítulo 1, mesma passagem que a gente leu agora há pouco, um pouco antes dela. Provérbios 1 já fala a respeito disso, dessa privação de sabedoria, dessa promessa de indeferimento de orações, de desprezo pelas nossas orações. Provérbios capítulo 1, versículo 20. Provérbios 1 e 20 diz: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desviareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão o fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nestos são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Deus é bom. Deus está pronto a nos ouvir. Deus está pronto a responder às nossas orações generosamente quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, quando nós depositamos nele a nossa confiança integral. Ele promete responder às nossas petições quando nós a fazemos com fé, sem duvidar. Mas quando você questiona o caráter de Deus, duvidando dele, o oposto de tudo isso é o que ele espera da parte de Deus. Você irá buscá-lo e não irá encontrá-lo. O Deus que nada impropera aos que o pedem, versículo 5, será o mesmo Deus que irá rir e se zombar de você quando você o buscar depois de ter rejeitado. Você será deixado aos seus próprios conselhos. No final do capítulo 1 de Provérbios, eu os deixarei aos seus próprios conselhos.
enquanto que o sábio, que ouve as palavras de Deus, ele habitará seguro, por causa da sabedoria que lhe é concedida. Deus é de fato um Deus de promessas. E essa é uma promessa. Quer você goste ou não, essa também é uma promessa. A promessa de não escutar suas orações, de rir e zombar de você quando você o buscar depois de ter rejeitado. Você quer tomar posse dessa promessa? Nós gostamos de enfatizar as boas promessas de Deus, mas nós nos esquecemos que Deus também tem promessas terríveis e Ele é fiel em cumprir também essas. Então, essa é a promessa de indetrimento que aguarda aqueles que optam pelo caminho da privação da sabedoria. E o segundo item que nós temos aqui sobre esse ponto da privação da sabedoria é o perigo da inconstância. O que aguarda a pessoa que duvida de Deus é uma promessa de indeferimento de orações e o perigo da inconstância. No versículo 8, que diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago finaliza essa seção da sua epístola com um aforismo, com uma máxima, com um ditado sucinto, com um preceito moral, com um princípio moral. E ele explicita o grande perigo que está à espreita daquele que não tem sabedoria e que duvida de Deus ao pedir a Ele por sabedoria. Tal pessoa é definida como um homem de ânimo dobre, ou um homem de alma dupla, de alma dividida. E é uma clara contradição no caráter dessa pessoa. Ele é um crente duvidoso. É uma contradição de termos. Se você é crente, não é de esperar que você duvide, mas esse aqui é um crente duvidoso que na verdade está demonstrando que a sua fé não é uma fé genuína. Pelas suas ações, pela sua forma de se achegar a Deus, demonstra que ele não possui uma fé genuína. Essa expressão em grego, homem de ânimo dobre, ela é apenas uma palavra. E até onde se sabe, ela nunca foi utilizada por qualquer autor antes de Tiago. Alguns escritos dos pais da igreja depois de Tiago, no segundo século especialmente, depois de Cristo, utilizam essa palavra, mas eles utilizam refletindo a respeito do ensino dessa epístola. Mas apesar da palavra aparentemente ser inédita, nunca ter sido utilizada e talvez até inventada por Tiago, assim como Paulo inventou uma palavra inspirada por Deus, uma palavra só em grego, Tiago parece que também está criando uma palavra, um homem de alma dupla, mas o conceito que essa palavra comunica é um conceito que remete, tem raízes no Antigo Testamento, e ela expressa um claro contraste, por exemplo, com a responsabilidade dos santos de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda força. Em Deuteronômio 4, Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, uma passagem muito conhecida e muito prezada pelos judeus, é conhecida como a Shema, pelo verbo que inicia lá, ouve, ó Israel. Então, esse é um conceito de homem de alma dupla, homem de alma dividida, homem de ânimo dobre, é um conceito que tem uma raiz no Antigo Testamento e é um contraste com a nossa responsabilidade de amar a Deus, de servir a Deus de todo o coração, de coração inteiro, um coração não dividido. E a pessoa que desconfia do caráter de Deus ao pedir a Ele é um homem de ânimo dobre. Ele não está amando a Deus, não está servindo a Deus de todo o coração, de forma integral. A ideia aqui é de uma pessoa que tem uma lealdade dividida entre si mesmo e Deus. Ela quer os benefícios que Deus pode dar, mas ao mesmo tempo quer as coisas do seu próprio jeito. Ela quer os benefícios de Deus, as bênçãos de Deus, mas não quer ter a devoção completa que Deus exige. Não se trata meramente de uma descrição mental ou psicológica dessa pessoa como uma pessoa desorientada, uma pessoa vacilante, uma pessoa tímida, uma pessoa temerosa. Trata-se sim de uma descrição moral do relacionamento dessa pessoa com Deus. Um relacionamento que não é marcado pela devoção e lealdade integrais que Deus exige. De fato, Tiago usa novamente essa palavra lá no capítulo 4, versículo 8, e ele utiliza a palavra dentro de um paralelismo
muito interessante que mostra que não se trata apenas de uma descrição mental ou psicológica dessa pessoa, mas de uma descrição moral a respeito do seu caráter. Tiago 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. E aqui o paralelismo que nós temos, interessante aí na tela: purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai o coração. Você percebe o paralelismo aí? Purificar, limpar. Pecadores, homens de ânimo dobre. Não se trata de uma descrição meramente mental. Ela diz: um homem de ânimo dobre é um homem pecador. Ser homem de ânimo dobre não é uma mera fraqueza mental, ou uma fraqueza de propósito, de pensamento, ou algo do tipo, mas se trata de um pecado, uma ofensa a Deus, porque significa que a nossa lealdade está dividida. Nós não estamos tendo uma devoção completa a Deus, nós estamos divididos entre nós mesmos e Deus. Essa pessoa é descrita como inconstante. Um homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Não se aplica simplesmente à oração, mas em todos os seus caminhos, em toda a sua conduta. Enquanto aquele que ouve a sabedoria de Deus tem a promessa de habitar seguro, Provérbios 1 e 21, ele habitará seguro e tranquilo, sem temor do mal. O homem de alma dupla, o homem de ânimo dobre, ele é marcado por instabilidade, por vulnerabilidade ao pecado. E esse é o grande perigo para aqueles que não só não possuem a sabedoria, mas também não confiam em Deus para suprir-nos esse elemento crucial para superar suas provações e amadurecer por meio delas. E essas pessoas, ao invés de irem da aprovação à maturidade, como nós vimos no domingo, 2 domingos atrás, e da aprovação à maturidade, ela segue uma escada descendente da aprovação para a instabilidade. Note que Tiago utiliza o mesmo recurso retórico que ele utilizou, repetindo palavras, para que sejais em nada deficientes. Se alguém é deficiente, peça. A palavra é repetida novamente: peça, em nada duvidando. Aquele que duvida, mesma palavra lá, duvidar, é semelhante a um mar que já não está tudo vendo. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se nós nos achegamos a Deus em fé, sem duvidar dele, do seu caráter, mas confiando na sua bondade, nós iremos prosseguir da aprovação à maturidade. Mas se nós achegamos a Ele com a imagem própria de Deus, em que nós não confiamos, com a lealdade dividida, o nosso caminho será ir da aprovação à instabilidade. Ao invés de nós subirmos os degraus que nos levarão a uma proximidade com o caráter de Cristo, nós desceremos escada abaixo rumo à inconstância. Como nós podemos ver aqui nessa passagem, a oração é um instrumento crucial pelo qual nós temos acesso a Deus e aos recursos que Ele tem disponível para nós vencermos a provação. Mas nós precisamos ter cuidado com a forma como nós nos achegamos a Deus. Nós não podemos nos achegar a Deus de qualquer forma. Nós precisamos aprender a orar de forma apropriada. Nós precisamos nos achegar a Deus com humilhação, com reconhecimento das nossas deficiências, com reconhecimento das nossas necessidades, da nossa dependência de Deus. E se você não sabe como orar apropriadamente, especialmente quando você está passando por uma aflição, você não consegue pensar de forma apropriada sobre a sua situação durante o período de aflição, leia os Salmos. Leia os Salmos. Medite nos atributos de Deus que são revelados nos Salmos. Medite na forma como o salmista se achega para Deus, como ele louva a Deus pelos seus atributos. Medite nos Salmos, medite na pessoa de Deus antes de orar a Deus. Oração não é simplesmente você chegar e falar com Deus. Oração também envolve leitura bíblica. Então, você leia a palavra de Deus, medite na pessoa de Deus, em quem Deus é, na sua bondade, no seu poder, na sua fidelidade, na sua justiça. E quando você estiver completamente carregado desse conhecimento e dessa admiração pela pessoa de Deus, então comece a orar louvando a Deus.
Comece a orar louvando a Deus. Conheça mais de Deus para que você possa orar da forma correta. Para que você possa ter uma confiança mais firme na pessoa. Talvez a sua falta de fé, a sua dúvida se deve ao fato de você não conhecer a Deus o suficiente ou ter uma representação errada de Deus, uma representação talvez mundana a respeito da pessoa de Deus. Tome a oração a sério e busque a Deus com sabedoria. Busque a ajuda de irmãos maduros que possam pensar mais claramente do que você no meio da provação. Busque sabedoria e essas pessoas podem conceder de Deus a partir das verdades reveladas nas Escrituras. Sempre há esperança na sabedoria de Deus. Achegue-se a Ele com fé, em nada duvidando, e Ele suprirá o livramento que você precisa para suportar a provação e até o fim. E se você tem orado, mas não tem confiado plenamente em Deus, tem duvidado de Deus, tem falhado em confiar plenamente nele, que na sua capacidade, no seu poder de guiar a você, na sua provação, na sua aflição, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer isso como um pecado, confessar o seu pecado, pedir perdão a Deus e temer o resultado disso. O resultado daquele que teme a Deus, ou que duvida de Deus, é o desprezo das suas orações. O resultado é o perigo da instabilidade, da vulnerabilidade para o pecado. Um homem de ânimo dobre, um homem de lealdade dividida entre si mesmo e Deus. Pense nesse perigo, arrependa-se do seu pecado e peça perdão a Deus se você não tem orado a Ele de forma apropriada. Nós temos um grande recurso e nós precisamos tomar isso a sério, levar a sério e orar a Deus nos achegar por Ele da forma como Ele exige, não nos nossos próprios termos. Vamos orar. Nosso Pai Deus, pedimos perdão pelas nossas fraquezas. Nós te louvamos pela tua misericórdia, pela tua paciência insuportável, quando nós duvidamos do teu caráter, quando nós duvidamos da tua bondade, quando nós duvidamos do teu poder, quando nós duvidamos da tua onipresença, que o Senhor está atento, está presente no meio das nossas aflições. Nos perdoa, Pai. Nos ajuda, Deus, a conhecer mais de Ti, para que possamos nos maravilhar na Tua pessoa, que possamos ter plena confiança na bondade do Senhor, no poder do Senhor, na sabedoria do Senhor. Ó Deus, nos concede não apenas o conhecer a Tua palavra, mas viver a Tua palavra. Nos concede, ó Deus, não ser meros ouvintes, mas também sermos operosos praticantes. Nos livra, ó Deus, de nos enganarmos a nós mesmos, Pai. Nos livra, ó Deus, de ter uma lealdade dividida, de crermos de forma limitada no Senhor, que nós possamos crer em Ti plenamente e que o Senhor nos ajude, Deus, com a Tua sabedoria, a extrair princípios da Tua palavra e aplicarmos a cada situação da nossa vida. Que a nossa vida seja uma vida de louvor pela forma como nós tomamos as nossas decisões, pensando sempre na Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém.